chat. Então, por favor, qualquer dúvida, vocês podem abrir o microfone e perguntar sem problema, tá? Bom, vocês estão vendo aí o PDF aberto, esse título? Sim, Beleza. sim. Então, bora lá, pessoal. O nosso assunto, ele basicamente é o que a gente vai introduzir hoje e finaliza na próxima semana, são as equações básicas na forma integral para um volume de controle. E aí o uso dessas equações e de algumas leis básicas que a gente mais trabalha, e vai dar um foco maior para aqui na disciplina de mecânica dos fluidos. É, bom, a gente, antes disso, né, fazer aqui algumas considerações, dizer basicamente, né, que os fluidos são capazes de distorção e deformação contínua, como a gente já viu, né, na primeira unidade, devido às ações das forças tangenciais, que geram as tensões, que geram a movimentação do fluido, o escoamento dele. E com isso é difícil a gente identificar e acompanhar uma massa de fluido. Então é muito difícil a gente fazer o acompanhamento de por exemplo, de uma única partícula do fluido, porque o movimento ele se dá de forma se dá de forma contínua. Aí por conta disso é que a gente utiliza nas nossas soluções o uso de volume de controle, porque aí a gente analisa um volume fixo e o que está acontecendo dentro dele. É muito mais prático do que a gente tentar analisar uma única partícula, o que é que está acontecendo com ela, certo? Na prática, quando a gente estuda o efeito do movimento do fluido, né? A gente está interessado no que acontece em bombas, em turbinas, compressores e outras máquinas de fluxos, no motor de combustão interno, na estrutura, na própria estrutura por onde o fluido está escoando, como tubulações, bocais, asas de aviões, aerofólios de carro, enfim. E não no movimento da massa do fluido em si, e sim um efeito que essa massa de fluido provoca nesses, nesses lugares, em bombas, turbinas, em outros pontos. É, e aí, para a gente aqui na nossa disciplina, como eu falei anteriormente, é muito mais conveniente a gente aplicar as leis básicas, que a gente vai ver mais à frente, a um volume fixo no espaço, que é o que a gente vai definir a partir de agora como o volume de controle. E ao invés de uma massa fixa definida do fluido, que seria uma análise de sistema. A gente vai fazer análise mesmo de, do volume de controle. Isso aí a gente vai definir um pouquinho melhor mais à frente, tá? Essa diferença e o que é efetivamente esse volume de controle que a gente tanto vai falar aqui na segunda unidade. Bom, as leis básicas que a gente tem, basicamente, conservação da massa, segunda lei de Newton, princípio da quantidade do movimento angular, primeira lei e segunda lei da termodinâmica. O nosso foco maior vai ser em conservação da massa e segunda lei de Newton. A gente vai ver alguma coisa da primeira lei porque a gente vai trabalhar com conservação de energia, né? Mas majoritariamente conservação da massa e segunda lei de Newton. A gente vai só citar aqui o princípio da quantidade do movimento angular, segunda lei de Newton também, a primeira lei. Essa da aula de hoje a gente vai fazer a dedução basicamente e a aplicação da conservação da massa. Na segunda a gente vê um pouquinho sobre a segunda lei de Newton, para depois a gente introduzir a parte de conservação de energia, tá? Ou a outra, essas outras duas leis, princípio da quantidade do movimento angular e segunda lei da termodinâmica, a gente não vai entrar em muitos detalhes para a nossa disciplina, tá certo? Então, a conservação da massa, ela basicamente diz que a taxa de variação de massa, né, por isso que está dmdt, em um sistema, ela tem que ser igual a zero. Né? A massa, ela não se, a gente não tem como criar massa do nada, né? Pode existir variações, mas essa variação
ela é igual a zero. E como a gente falou anteriormente, que é muito mais fácil a gente trabalhar com análise de volume de controle, então a ideia é a gente transformar os termos que a gente tem, fazer uma substituição aí dos termos de massa, porque como a gente falou, não é tão simples analisar a massa, e sim um volume fixo, a gente pode converter, trabalhar com fazer uma conversão aqui, né, de massa e fazer uma análise de volume, já que a gente sabe que a massa ela pode ser igual a massa específica vezes o volume. Aqui está um diferencial porque a nossa ideia é trabalhar na forma integral. Bom, a segunda lei de Newton, ela diz que o somatório das forças, né, forças de superfície, forças de campo, é igual à taxa de variação da quantidade de movimento do sistema, onde essa quantidade de movimento também a gente vai fazer uma análise voltada para o volume do sistema e não a massa do sistema. Então a gente, de novo aqui, faz a mudança do nosso DM para ρ-dv. O princípio da quantidade de movimento basicamente diz que a taxa de variação da quantidade de movimento angular ela é igual ao somatório dos torques que a gente pode ter no sistema. E aí a gente vai fazer a mesma análise do que a gente fez anteriormente, né, convertendo os termos de massa para volume, tanto para a quantidade de movimento angular como para o torque. A primeira lei da termodinâmica, de forma que a gente está apresentando aqui, ela diz que a variação de energia, né, de calor, menos a variação de trabalho é igual à variação de energia. Só que a nossa ideia é trabalhar com taxa. Nossa ideia é trabalhar com taxa. Então, aqui a gente fica com taxa de calor menos que já a taxa do trabalho, né? A gente vê posteriormente que é a mesma coisa da potência. É, e aqui a taxa de variação de energia do sistema propriamente dito. E essa energia do sistema que a gente tem, a gente pode trabalhar com energia específica, né? Esse Ezinho aqui, e substituir aqui de novo o nosso DM por ρ-dv. Quando a gente fala em energia em fluidos termodinâmica, de maneira geral, essa energia específica, em nosso caso aqui, a gente vai ter basicamente a energia interna, né? Esse dado aqui por esse Uzinho, a energia cinética do, do fluido e a energia potencial. Tudo isso aqui está na forma de energia específica, tá? Que basicamente é quilojoule por quilograma ou joule por quilograma, enfim, depende do que a gente está trabalhando. Aí a gente tem a segunda lei da termodinâmica também, que é uma das leis básicas. Basicamente diz que a variação de entropia tem que ser maior ou igual à variação do calor na uma dada temperatura. E quando a gente muda tudo isso para a taxa, né, a gente acrescenta aqui um dt. E aí a gente fica com taxa de calor. A nossa variação do calor ela muda para a taxa de calor. E aqui também a mesma mudança, né, de massa do sistema para o volume, que é o nosso interesse é trabalhar com volume de controle. Bom, quando a gente mostrou essas leis básicas, quando a gente mostrou essas leis básicas, foi basicamente para a gente tentar correlacionar, né, as propriedades de cada uma dessas leis. Então a gente pode chamar de N todas as propriedades extensivas, basicamente propriedades extensivas, pessoal, de forma bem resumida e para a gente ter uma definição bem resumida e sucinta do que é essas propriedades extensivas e intensivas, que a gente vai deduzir aqui por eta. A propriedades extensivas são basicamente propriedades que dependem da massa, né? A massa, propriamente dito, quantidade de movimento, a quantidade de movimento angular, a energia, a entropia, enfim. E as propriedades intensivas são as propriedades que não dependem. Velocidade, é, momento angular, energia específica, enfim. Então no documento texto lá de vocês, que está no Cigar, vocês vão ver isso aqui bem mais explicado, essa pequena diferença que eu dei aqui para vocês, mas é basicamente isso. Então as propriedades extensivas, né, massa, quantidade de movimento,
linear, quantidade de movimento angular, energia e entropia, a gente pode dizer que tudo isso aqui é N e todas as propriedades intensivas são eta. Então a gente tem basicamente uma semelhança aqui uma similaridade entre essas leis. E a gente pode reescrever tudo aquilo que a gente fez como essa equação que a gente tem aqui, que n do sistema é igual a integral de m do sistema, eta dm, posteriormente eta rho dv. Notem que se a gente substituir aqui o n por m, a gente vai ter que a massa do sistema, o eta, é igual a 1. Fica exatamente o que a gente fez anteriormente. E assim como substituir o n por quantidade de movimento linear e o eta pelo nosso vetor velocidade aqui, né? Fica a mesma equação. Então a gente tem essa similaridade. E aí, analisando aqui agora uma massa de fluido, porque o nosso intuito é utilizar essas leis no, nos nossos escoamentos. Então imagina aqui uma massa de fluido, num instante qualquer, um instante t0, a gente vai ter aqui a massa, né, do fluido definido, as linhas de corrente do nosso escoamento, e aqui está no instante t0. Isso aqui, pessoal, é o que a gente tem, o nosso volume de controle. Tudo isso que está dentro, o volume de controle são essas linhas tracejadas, certo? Nesse instante aqui, como está aqui do lado, o volume de controle e o nosso sistema, eles são coincidentes. Nosso sistema de massa ele é coincidente aqui no volume de controle. Só que como a gente falou anteriormente, né, o volume ele é quando a gente trabalha com volume de controle, ele é fixo. Então, analisando aqui num tempo t0 mais delta t, nosso volume de controle continua aqui, ó. Só que aí o nosso sistema, a nossa massa, propriamente dita, ela se deslocou, mas o volume de controle ele continua fixo aqui no espaço. Quando a gente tem esse deslocamento da nossa massa de fluido, a gente vai ter uma formação aqui basicamente de três regiões, né? Região 1, 2 e 3. E notem aqui o seguinte, que é a região 1 e a região 2, essa parte aqui, mais essa parte menor aqui, ó, elas formam exatamente o volume de controle, que é são essas linhas tracejadas. E a região 2 e a região 3, a interseção das duas, né, a junção das duas, a gente vai ter o nosso sistema. O nosso intuito, então, nosso objetivo é relacionar qualquer variação, qualquer taxa de variação das propriedades extensivas, aquele nosso N, com a quantidade de volume com a quantidade de volume no volume de controle. Então, por isso a gente vai utilizar aqui da definição da derivada, né? dn dt do sistema é igual ao limite de ΔT tendendo a zero, dn do sistema no instante t0 mais ΔT menos a propriedade extensiva no instante t0, tudo isso dividido por ΔT. Isso aqui é lá da definição derivada, né? Está substituindo basicamente os termos aqui na definição. Então, da figura, a gente vai ter que esse primeiro termo aqui, as propriedades do sistema no instante t0 mais ΔT, é dada por as propriedades nas regiões 2 e 3, no instante ΔT, t0 mais ΔT, ou seja, se a gente fizer uma correlação do que a gente definiu aqui, que 1 e 2 formam o volume de controle, 2 e 3 formam um sistema, a gente vai ter basicamente a propriedade extensiva no volume de controle menos a propriedade extensiva na região 1 mais a propriedade extensiva na região 3. Isso aqui no instante t0 mais ΔT. E a nossa propriedade extensiva no instante t0 é a própria propriedade no volume de controle, né? Já que está tudo naquele instante, no instante inicial, desculpa. E aí, substituindo aquilo que a gente fez anteriormente na nossa definição, a gente vai ter essa expressão. Como a gente sabe, né, a soma do limite é o limite da soma, a gente pode separar esses termos aqui, basicamente em três limites, e analisar cada um deles separadamente. Então, nesse primeiro termo aqui, a gente chega basicamente na taxa de variação das propriedades
intensivas no volume de controle, fazendo as nossas substituições. A gente chega aqui, basicamente, nessa expressão que a gente vai utilizar mais à frente. Para a gente avaliar o nosso segundo termo da equação, a gente precisa analisar aquela sub-região formada naquela nossa figura. E aí a gente vai ter basicamente uma superfície de controle, que é por onde o fluxo de massa por onde ele vai passar, que a gente vai definir como superfície de controle. Aqui está o vetor velocidade, por onde, do escoamento do fluido, qualquer, né? O vetor área. Esse vetor área, ele aponta para fora da superfície de controle e perpendicular a esta superfície, certo? Então, o vetor área sempre é perpendicular à superfície de controle quando a gente analisa ela. E aí formado um ângulo alfa entre esses dois vetores. Aí nessa sub-região, a gente vai ter que o nosso dN3 no instante t0 mais ΔT é igual à propriedade intensiva, né? Vezes ρ dV nesse instante, t0 mais ΔT. E o nosso dV, o volume dessa sub-região, ele é dado basicamente pelo comprimento, né, vezes a área da seção transversal. Comprimento é esse ΔL aqui. A área de seção transversal é o nosso dA. O ΔL, por sua vez, a gente pode correlacionar ele com a velocidade, né? A gente sabe que ΔL é igual a velocidade vezes ΔT. E posteriormente, fazendo a substituição nessa equação, a gente vai ter que a variação do volume, nosso dV, vai ser o vetor velocidade vezes dA vezes ΔT. E aí a gente chega nessa expressão para esse segundo termo. De forma. E aí a gente integrando toda, toda a região 3 que a gente tinha lá, que seria o nosso sistema, basicamente, a gente vai chegar aqui na integral da superfície de controle 3 das propriedades, utilizando aqui a propriedade intensiva, né? Nosso eta. E da mesma forma que a gente trabalhou na sub-região 1, a gente pode estimar o mesmo termo na equação, o termo 3. O que vai mudar aqui é esse sinal de menos. Esse sinal de menos aqui, ele assegura que o produto escalar, na verdade, entre o vetor velocidade e a área, ele é negativo, então isso aqui é para assegurar que o volume seja sempre positivo, porque a gente não pode ter o volume negativo. Então esse sinal de menos aparece para compensar essa multiplicação aqui desses dois vetores. E aí, falando nessa avaliação do produto escalar desses vetores, basicamente a gente tem o quê? Quando os dois vetores apontam para fora, né? O produto escalar entre eles é positivo. Então, nesse primeiro caso aqui, nesse segundo caso, os dois vetores estão apontando para fora, produto escalar positivo. Agora, quando um vetor aponta para fora e um vetor aponta para dentro, que é esse caso aqui, esse exemplo, a gente vai ter um produto escalar negativo. Isso aqui é uma das coisas principais que a gente analisa na que a gente vai analisar daqui para frente, é esse produto escalar aqui, entre o vetor velocidade e o vetor área. E aí, por isso que eu falei com vocês que eu vou fazer aquela revisão voltada principalmente nessa parte aqui, que é uma das coisas que gera mais dúvidas quando a gente introduz a segunda lei de Newton, principalmente, porque mistura um pouco com pressão e outras coisas, mas isso aí a gente vê com maiores detalhes na próxima aula. O principal é entender que quando a gente tem os vetores apontando para fora, o produto escalar entre os dois vetores é positivo, e quando eles têm sentidos opostos, a gente vai ter um produto escalar negativo. Unindo todos os termos que a gente utilizou, a gente chega basicamente nisso daqui, né? O primeiro termo, a taxa de variação das propriedades intensivas no volume de controle, e a soma aqui das integrais da, da variação através das superfícies de controle. E aqui a gente pode substituir tudo isso numa única em superfície de controle, de maneira geral, em vez de ficar superfície 1, superfície 3, superfície 1. E a gente chega na equação do teorema de transporte de Reynolds. Basicamente, essa equação a gente consegue utilizar qualquer uma daquelas leis básicas, mudando aqui basicamente o n e o eta. A gente utiliza esse teorema de transporte de Reynolds para fazer uma melhor utilização da conservação da massa, da segunda lei de Newton,
para aqui na nossa disciplina de mecânica dos fluidos, quando a gente trabalha aqui no volume de controle. E aí se torna um pouco mais fácil a gente fazer essas análises. Como a nossa aula de hoje era voltada para a conservação da massa, então a gente vai fazer isso aqui inicialmente para a massa, para a conservação da massa, desculpa, para essa lei, para a primeira lei que a gente viu. Então a gente viu lá atrás, né, que o eta vale 1 e o n é o mzão, que é a massa que a gente tem. E a gente viu que dm dt, né, foi a primeira coisa que a gente viu na lei da conservação da massa. Isso aqui basicamente diz que a taxa de variação de massa do sistema ela deve ser igual a zero. Então a gente pode reescrever toda essa equação basicamente dizendo que a taxa de variação do volume de controle mais a taxa líquida de fluxo de massa através da superfície de controle, ela é igual a zero. Então essa aqui fica a nossa equação da conservação da massa aplicada a um volume de controle na sua forma integral. E aí a gente vou fazer um exercício, tentar fazer dois com vocês hoje, para a gente utilizar em diferentes casos essa equação aqui. Quando a gente trabalha com conservação da massa, conservação da quantidade de movimento, a gente tem alguns casos especiais. Hoje, no da conservação da massa, fica até um pouco mais prático da gente entender isso aqui, é quando a gente tem um fluido, desculpa, um fluido incompressível, né? Quando a gente tem um fluido incompressível, o que é constante? É a massa específica. Então, se a massa específica é constante, ela pode sair dessa integral, né? Que ela é constante, ela não vai variar. Ela pode sair dessa outra integral aqui também. E posteriormente ela sai da derivada, né? Porque a massa específica não vai variar no tempo. E aí a gente vai ficar com a integral de dv, que é o próprio v. E a gente viu lá que se a gente trabalhar com um volume fixo, um volume que não apresenta variação, isso aqui também, essa primeira integral, ela vai para zero. E aí a gente fica apenas com essa integral aqui. Isso é um caso especial quando a gente tem conservação da massa. O outro caso, dentro desse caso especial aqui do fluido incompressível, a gente pode ter também um escoamento uniforme, né? Na primeira unidade a gente viu alguns casos de escoamento não uniforme, né? Que a gente tinha um perfil de velocidade, a gente viu o perfil de velocidade parabólico, o perfil de velocidade linear. E o caso do perfil de velocidade uniforme é aquele onde a velocidade é a mesma em qualquer ponto da seção transversal do nosso, do nosso escoamento que a gente está analisando. Então, quando a gente tem um escoamento uniforme, essa integral aqui da superfície de controle muda para um somatório, já que a gente não vai ter perfil de velocidade. Então, essa integral vira um somatório propriamente dito. Também é mais simples de a gente trabalhar. E o outro caso especial é quando a gente tem um regime permanente, que foi, acho que na primeira aula com vocês, vocês me perguntaram melhor essa diferença do regime permanente, do regime transiente, aquela coisa toda. Basicamente, o regime permanente, as propriedades do fluido não variam no tempo. Então, sempre que a gente tiver um problema que ele esteja em regime permanente, quer dizer que as propriedades, ó, não variam no tempo. Então, essa primeira integral aqui, ela é zero, porque nada vai variar no tempo. Então, isso aqui a gente pode considerar igual a zero, e a nossa equação fica apenas a taxa líquida de fluxo de massa. E aqui, de novo, se a gente tiver um fluido incompressível, esse ρ pode sair da integral, posteriormente, e se a gente tem um escoamento uniforme, assim como no caso aqui do fluido incompressível, a gente vai ter um somatório aqui do fluxo de massa. Antes da gente prosseguir, pessoal, queria definir aqui basicamente dois termos com vocês que a gente vai utilizar e falar bastante, né? O que é que a gente tem nessa integral? A gente vai ter aí Deixa eu pegar aqui os operadores.
A nossa equação é basicamente essa. E aí é o seguinte, alguns termos que a gente vai utilizar bastante aqui, que a gente vai falar mais é fluxo de massa, ou vazão mássica e vazão volumétrica. Quando a gente fala em vazão mássica, a gente está se referindo a esses termos aqui, ó. Basicamente, a vazão mássica é o quê? A quantidade de massa variando no tempo, né? É a nossa taxa de variação, que é basicamente isso. Para ficar mais claro, deixa eu fazer aqui outra equação com vocês. A gente diz que a vazão mássica ou fluxo de massa é esse m ponto e ele é dado por ρ, de forma geral, ρ vezes Q, onde Q é a vazão volumétrica, que quando a gente olha aqui para o caso do fluido incompressível, a gente trabalha basicamente com a soma das vazões através da superfície de controle, porque fica velocidade vezes a área. E quando a gente trabalha, se o nosso fluido não for um fluido incompressível, que a massa específica varia aqui, pode apresentar variações, aí sim, esse termo aqui é a nossa vazão mássica ou fluxo de massa, que é o que a gente mais, uma das coisas que a gente fala bastante e vai falar bastante até o final do nosso curso. Isso aqui é a mesma, continua sendo igual a ρ vezes V vezes A. E V vezes A, por sua vez, isso aqui é igual a vazão volumétrica Q. É, esse aqui está de forma genérica, tá, pessoal? Às vezes, a gente pode ter isso aqui dentro de uma integral ou dentro de um somatório, mas muitas vezes a gente utiliza essas equações para calcular o fluxo de massa e a vazão volumétrica. Vou escrever aqui para deixar fixo, para fixar. Então, vazão mássica, esse primeiro Professor, tem termo. como aumentar um pouquinho a letra, porque tá ruim para ver. Vou aumentar assim, só um instante. E aqui a vazão volumétrica. Então a gente tem vazão mássica, basicamente é a multiplicação da vazão volumétrica pela massa específica. Vocês notarem, é basicamente tudo isso aqui, ó, esse termo. Aqui também a gente tem vazão mássica, lembrando que a gente precisa ter homogeneidade na equação. Então, quando esse volume sai da integral e a gente calcula faz a derivada, a gente chega basicamente nessa expressão aqui, que é igual a essa daqui. E a vazão volumétrica é simplesmente a multiplicação da velocidade vezes a área. Isso aqui, a vazão mássica, ela é dada no SI, né? Quilograma por segundo, enquanto que a vazão volumétrica em metro cúbico por segundo. Só que, não sei se vocês já prestaram atenção, já notaram as vazões em algum equipamento hidráulico, pode ser que ela esteja em litro por segundo, em metro cúbico por minuto, em metro cúbico por hora. Isso aí varia muito de caso a caso. Mas no sistema internacional a gente trabalha com metro cúbico por segundo. E assim, as questões que a gente vai fazer daqui para frente, elas podem, a vazão pode ser dada em metro cúbico por hora, metro cúbico por minuto, enfim, aí a gente precisa fazer a conversão necessária para poder utilizar as equações. A gente não ter problema com, com as nossas com os nossos cálculos, tá certo? Então, queria deixar fazer isso aqui à parte com vocês, porque são duas coisas que a gente vai falar bastante daqui para frente, que é a vazão volumétrica e a vazão mássica, o nosso M ponto, tá? É, Alguma dúvida até aqui, pessoal? Sei que ficou um pouco cansativa toda essa dedução para a gente chegar até aqui, mas queria o foco principal, principalmente nesses casos especiais. Vocês lembram o que é um fluido incompressível, o que é um escoamento uniforme, regime permanente, tudo isso? Ou tem alguma dúvida ainda nisso daqui, nesses termos de fluido incompressível, escoamento uniforme, regime permanente? Se tiver, eu mostro com vocês aqui rapidamente.
Tudo tranquilo? A gente pode prosseguir? Pode, professor. Então, beleza. Então, eu vou fazer com vocês aqui um, um pequeno exercício para a gente tentar fixar melhor esse nosso assunto. Um print logo. Professor, Oi, o chat pediu para relembrar aí. tá, beleza. Então, antes da gente ir pro exercício, só para basicamente quando a gente diz que um escoamento é uniforme, vou de forma. Imagina que isso aqui seja a seção transversal de uma tubulação, certo? Tubulação circular, qualquer. E aí a gente pode. Vocês viram, inclusive foi uma questão da prova, não sei se foi da de vocês. Vocês tinham aqui um perfil. Tiveram aqui um perfil parabólico, né? Algo desse tipo aqui. Deixa eu fazer aquele. A mágica do PowerPoint que é esconder essa parte aqui. Vocês tinham lá o perfil parabólico, que era algo desse tipo aqui, né? Então isso aqui não é um escoamento uniforme, porque a velocidade ela está mudando ao longo da seção transversal, né? A gente sai de uma velocidade zero até uma velocidade máxima e volta para uma velocidade zero. Isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Quando a gente fala em escoamento uniforme, que a gente diz que a velocidade ela é a mesma em toda a seção. A gente é basicamente uma velocidade, quase que uma velocidade média. A gente tem basicamente isso aqui, tem mais ou menos isso aqui. Isso aqui seria o escoamento uniforme, né? A velocidade é a mesma ao longo de toda a seção do escoamento. Então, notem que quando a gente tem essa situação aqui, isso tudo é constante, né? Aí a nossa integral, por isso que a nossa integral vira um, um somatório, tá certo? Porque a gente o perfil de velocidade ele não vai variar ao longo da nossa área de seção transversal. Por isso que a gente trabalha com somatório. E o fluido incompressível, basicamente, são fluidos que a massa específica não sofrem alterações, né? Elas são são basicamente constantes. Um exemplo é a água, é um fluido incompressível. Por mais que a gente tenha pequenas variações com a temperatura da água, não são tão significativas como, por exemplo, o ar. O ar ele pode, em alguns casos, se comportar, e a gente vai fazer alguns exercícios desse tipo, se comportar como um fluido incompressível quando não há nenhuma alteração no seu estado, nas suas condições, e alguns casos que a gente vai ter ele como um fluido compressível, né? Na, por que compressível, né? Porque a gente consegue comprimir todo, até um certo ponto suas moléculas, né? Então aí a gente tem uma variação da sua massa específica. A, no caso dos fluidos incompressíveis, as moléculas são muito próximas umas das outras. Por mais que a gente tente comprimi-las, a gente não tem tanto êxito, diferentemente dos gases de forma geral, né? Que as moléculas são espalhadas, e aí quando a gente vai comprimindo, aumentando a pressão, elas vão se aproximando, se aproximando, se aproximando, e essas aproximações geram uma alteração na massa específica. Por isso que isso é o que a gente chama de fluidos compressíveis, né? E fluido incompressíveis é a massa específica ela é constante, tá certo? O regime permanente. Regime permanente, quando a gente diz, ou escoamento permanente, algo desse tipo, são onde as propriedades não vão variar no tempo. Por exemplo, a massa específica, a vazão não varia no tempo, a vazão mássica não varia no tempo. Então, quando isso é constante, a gente, a gente pode considerar um regime permanente. O que não é um regime permanente é o regime transiente, onde existem variações dessas propriedades. Por isso que eu quero tentar fazer esses dois exercícios com vocês, para justamente
fazer essas diferenças do fluido compressível no regime permanente e fluido incompressível, desculpa, fluido incompressível no regime permanente e fluido compressível no regime transiente. Como é que a gente trabalha com essa equação, tá certo? Se não der tempo de fazer o segundo exercício, porque ele é um pouco maior, eu vou mostrar para vocês aqui um resolvido, semelhante àquilo que eu coloquei para vocês do exercício de comporta. Eu vou disponibilizar também esse arquivo com alguns exercícios resolvidos, comentados, explicando cada passo durante a solução e o porquê que um termo da equação ele se torna zero, enfim. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Posso ir pro exercício agora, pessoal? Beleza. É, deixa eu limpar isso aqui. Ixi. Então, nosso exercício é isso aqui. Ele diz basicamente o seguinte: considerar o escoamento permanente. Então, vejam, nesse caso, o exercício ele já está nos dizendo que o escoamento é permanente. A gente não precisaria, como é que eu vou saber e tal. Normalmente, a gente tem informações suficientes para a gente deduzir se é um escoamento permanente ou não. Nesse caso aqui, o próprio exercício já está dizendo que é um escoamento permanente. Então, isso aí é uma informação importante para a gente anotar. Escoamento permanente de água. A água, como eu falei para vocês anteriormente, a gente considera ela um fluido incompressível. Então, outra informação para a gente anotar. Em uma junção de tubos, né? Então, a gente tem a água está escoando aqui nessa junção dessa tubulação. Então, é semelhante a um T, né? Isso aqui. E aí, as áreas de seções transversais A1, A2 e A3 são dadas, 0,2, 0,2 e 0,15 metro quadrado. O fluido também vaza para fora do tubo através de um orifício 4. Então, a gente tem um pequeno furo aqui, que a gente vai ter saída de fluido, né, de água por esse orifício. E aí a gente tem uma vazão estimada, ó, aqui, ó, vazão. Esse caso é uma vazão volumétrica, porque a gente está a metro cúbico por segundo, né? De 0,1 metro cúbico por segundo. Então já foi fornecido para a gente a vazão de saída dessa quarta área aqui. As velocidades são médias. Opa, se a gente tem velocidade média, a gente pode considerar um perfil de velocidade uniforme, né? Porque a gente vai ter a mesma velocidade ao longo de toda a seção. É como se pegasse esse perfil e calculasse a média dessas velocidades e aí a gente chega nesse perfil aqui. Então, sempre que falar em velocidade média, vocês podem considerar também um perfil de velocidade uniforme. Então, foi dada aqui a velocidade na seção 1 e seção 3, 5 metros por segundo e 12 metros por segundo, respectivamente, e está sendo pedido para determinar a velocidade de escoamento na seção 2. E notem que aqui, ó, na seção 1 a gente sabe que a velocidade está entrando, aqui está saindo, e na seção 4 também está saindo. Só que a gente não sabe se aqui no caso de 2, da seção 2, a água está entrando ou está saindo. Aqui, lógico, já está a resposta, né? Dá para saber que está entrando. Mas eu vou fazer esse exercício com vocês supondo que a água está saindo. E a gente chega, né? E por que que a gente chega nessa conclusão aqui de que a velocidade está entrando, tá certo? Então deixa eu pegar aqui só a figura para a gente trabalhar com ela. Apagar aqui a resposta para a gente não ficar de olho. Então tá aqui o nosso brinquedo. O que é que a gente precisa fazer aqui, pessoal? A gente precisa definir nosso volume de controle, que ele não está definido. O volume de controle é aquele volume fixo do que a gente mostrou anteriormente. E aí, normalmente, o que é que a gente faz quando a gente utiliza esse volume de controle? Ele pode assumir a forma que a gente desejar, que é melhor a gente possa utilizá-lo no nosso problema. No nosso caso, a gente está interessado em saber o que acontece na seção 2. Note que aqui existe tubulação continuando para esse lado, para cá e para cá, só que não interessa.
o que continua aqui. O nosso interesse é justamente nessa junção. E para a gente saber o que a gente está analisando na seção 2, para a gente saber o que é que acontece ali, o nosso volume, a gente não poderia, por exemplo, dizer que esse aqui é o volume de controle. Porque se a gente diz que isso aqui, só isso aqui é o volume de controle, a gente, a gente não sabe o que é que, quanto de água está entrando através dessa superfície. Lembrando que isso aqui é a superfície de controle, ó. Essa linha tracejada aqui é outra superfície de controle, aqui é outra e aqui é outra. E tudo isso é o volume de controle. Então, poderia dizer que isso aqui é o volume de controle para a gente solucionar o nosso problema? Até que a gente poderia, só que a gente não ia conseguir resolver nada com ele. Justamente porque a gente não sabe o que é que acontece através dessa superfície. A gente não tem informação do que está acontecendo aqui. E nem muito menos do que acontece depois. Por isso que quando a gente vai escolher e desenhar o nosso volume de controle, propriamente dito, a gente faz ele com muito. Tenta incluir todas as variáveis que influenciam nessa daqui. Então, o que é que influencia na nossa saída 2? Basicamente toda essa tubulação. E aqui a gente tem informação. A gente tem informação desse ponto e desse. Então a gente pode considerar. Ah, professor, eu posso fazer meu volume de controle assim? Eu pego o 2, que eu não sei de nada, a gente não tem informação, e a gente pega o 3. E aí inclui o 4 aqui, ó, de quebra. A gente tem essas três. Vai ter informação do que acontece em duas superfícies, mas não sabe o que acontece na outra. De novo, até poderia, mas a gente não vai ter informação suficiente do que vai ter nessa superfície aqui, ó. Nessa superfície de controle aqui. Então, por isso que não seria uma boa escolha de volume de controle, esse daqui. Por isso que a gente tenta contornar todas as variáveis que influenciam diretamente o que a gente está buscando de informação. Então, eu vou desenhar aqui com mais calma esse volume. Incluir aqui a superfície 2, que é o que a gente está interessado, principalmente. Eu não vou conseguir fazer o contorno perfeito aqui em tudo, porque, né, eu só nossos recursos aqui no PowerPoint, eu acho que não. Até dá para fazer isso, mas a gente ia perder um tempo danado só fazendo esses contornos. Por isso que eu vou deixar tudo reto, tá, pessoal? Mas o ideal é que a gente deixe esse contorno acompanhando o contorno da própria tubulação. Porque aí o volume da tubulação é o volume de controle que a gente quer calcular. Então, se a gente precisasse calcular esse volume de controle, a gente já, conhecendo o volume da tubulação, eles seriam iguais. Aqui, como eu não vou ter como fazer isso, desenhar tudo bonitinho, a gente vai fazer uma pequena consideração, certo? Oxente. A gente vai fazer uma pequena consideração aqui para a gente poder caminhar tranquilo na nossa aula. Então aqui a superfície 2, vou fazer reto aqui. Imagina que isso aqui está contornando aqui, tá? Aqui pegando um pouco da superfície 3, agora. E aqui é a mesma coisa, imagina que essa linha aqui, ela está contornando toda essa parte e passando aqui por esse orifício 4, certo? Vou deixar essa parte aqui um pouco mais reta para melhorar a visualização e aqui a gente faz isso aqui. Então considerem que isso aqui está contornando tudo isso, tá, pessoal? A título de um melhor entendimento aqui do nosso problema. Essa superfície. E aqui é a mesma coisa. Imagina, considerem que existe um contorno aqui em toda essa parte dessa junção. E aqui de novo está contornando tudo isso. Para a gente não perder tanto tempo
desenho aqui do volume de controle, ok? Se alguém tiver aí uma alternativa de como é que faz isso mais rápido e puder compartilhar, esse é o momento, tá? Então imagina que essas linhas tracejadas, elas estão contornando toda essa tubulação, tá? Por mais que aqui esteja reto, mas considerem que está contornando tudo. Então, o que é que a gente faz quando a gente define o nosso volume de controle, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente faz o volume de controle é colocar aqui as informações que a gente tem. Então, a gente tem informação aqui do vetor velocidade, né? Da seção 1 está entrando. Vetor velocidade da seção 2 está saindo. Aqui a vazão a gente sabe que está saindo, então, que basicamente, por isso não tem vazão porque, desculpa, não tem um vetor velocidade porque aqui já está, a gente tem informação da vazão saindo, mas a gente poderia desenhar para exemplificar melhor. Aqui a gente, ih, ferro. Um dia a gente chega lá. Então aqui, ó, colocar o vetor velocidade para fora, que é a água está efetivamente saindo, né? E a área, como eu falei para vocês, ela aponta também para fora, certo? Em todas as superfícies. Então aqui a gente tem o vetor da área, ó, aponta para fora. Aqui vai apontar para fora. Vou mudar a cor, tá? Para melhorar. O vetor da área vai ser azul e o vetor velocidade vai ser vermelho. Ou o contrário, né? O vetor velocidade é azul, aproveitar que já está aqui, e o vetor área é vermelho. Aqui, como eu falei para vocês, no caso da superfície 2, a gente viu lá no gabarito que a gente sabe que o fluxo está entrando. Só que partindo do princípio que a gente não sabe o que é que acontece aqui, se tem velocidade entrando ou saindo. Oi. Você perguntou uma maneira mais fácil de fazer esse tracejado. Uma opção é você ir na opção inserir a forma. Ele pode clicar e tem essa abaixo do A, lá em cima, na segunda linha. Isso aqui? Clica aí. Isso. Você pode fazer o que você quiser, selecionar do direito. Agora sim, isso aqui é o segredo, viu? Próxima caixinha a gente vai fazer mais rápido. Obrigado, viu? Legal. Saber Pronto, desse agora você pincelzinho. pode simplesmente editar essa forma que você fez e colocar como tracejado. Sim, entendi. Beleza. Eu só vou apagar ela agora porque a gente já teve esse trabalho aqui. Tá, beleza? Mas obrigado aí Beleza. pela sugestão. Na próxima eu faço isso. Bom, então voltando aqui, pessoal. Eu vou escrever aqui tal, que é a velocidade, que é a área, mas voltando aqui para a seção 2. Na seção 2 a gente não sabe o que é que acontece aqui. Se a gente tem fluxo de massa tá entrando e tá saindo tudo por 3 e por 4, ou se a única entrada é por 1, pela seção 1, e tá saindo por 4, por 3 e por 2. Então vamos partir do princípio de que a gente tá atribuindo aqui uma saída de fluxo. Então por isso que o vetor velocidade está para fora. Isso aqui a gente tem que adotar alguma coisa. Já que a gente não sabe, a gente tem que adotar se está saindo ou se está entrando. Então a gente vai adotar inicialmente aqui que está saindo. E aqui de novo, na área 1, ó, vetor área apontando para fora, ortogonal à superfície de controle. Aí a gente vai ter aqui a área 3, aqui a área 2. Aqui a gente sabe que a área aponta para fora porque o vetor área sempre é para fora. E aqui a área 1. Além disso, a gente vai ter a área 4 aqui do outro lado. E também a gente tem aqui V3, esse vetor aqui. Aqui o nosso V2, que foi a consideração de que que está saindo água por aí. E aqui V1. Em cima o nosso V4. Basicamente essa seria a exemplificação do nosso problema.
E aí o que é que a gente tem de informação do nosso problema, né? A gente tem informação, as seguintes informações. Primeiro, regime permanente. Foi dito no problema que a gente trabalha com velocidade, a gente tem as informações das velocidades médias, então a gente pode considerar um escoamento uniforme. E o nosso fluido que está escoando é água, então fluido incompressível. Tá certo? Então essas são basicamente as considerações para a gente solucionar esse problema aqui. A gente volta para a nossa equação principal de conservação da massa, que a gente quer saber o que é que acontece aqui. Inclusive o que o problema está pedindo, né? Determinar a velocidade. Então a gente pode facilmente utilizar aqui da equação da conservação da massa. Essa equação aqui. Deixa eu aumentar um pouco. E aí, notem o seguinte. Nossa primeira consideração do nosso problema é que o regime é permanente. Se o regime é permanente, essa integral aqui, ó, ela vai para zero. Porque as propriedades não vão variar no tempo. Então essa integral se torna zero. E a gente só vai ficar com essa daqui, né? Só que notem que o escoamento é uniforme. Como a gente viu anteriormente, quando a gente tem um escoamento uniforme, a nossa integral da superfície de controle se torna um somatório, né, da velocidade e da área. E aí, além disso, o nosso fluido é incompressível. Então, fazendo aqui devagar, a gente teria, ó, que essa nossa integral, ela se torna um somatório de ρ VA. Lembrando que aqui são vetores, né? Vetor velocidade e vetor área. Vetor velocidade e vetor área. Então, isso aqui é igual a zero. Só que aqui o nosso fluido é um fluido incompressível, então a massa específica sai desse somatório, né? Porque ela é constante. E, consequentemente, a gente pode dividir os dois lados da equação pela massa específica. E a gente vai ficar basicamente da consideração desse escoamento de fluido incompressível com isso daqui. Basicamente o somatório das vazões, né? O somatório das vazões através das superfícies de controle. Deixa eu melhorar isso aqui. Para melhorar nosso... Pronto. Aí a gente fica basicamente com o somatório das vazões através da superfície de controle. Isso aqui é igual a zero. Basicamente, quando a gente, a partir de agora, tanto nos exercícios de conservação da massa, como nos exercícios de conservação da quantidade de movimento que a gente vai ver, e lá na terceira unidade também, quando a gente falar em regime permanente, fluido incompressível e escoamento uniforme, a gente fica com essa equação aqui, né? O somatório das vazões através da superfície de controle. E com essa equação, se a gente for trabalhar com ela, para o nosso problema aqui, note que está aqui nosso volume de controle, a gente vai ter o seguinte. A gente vai analisando superfície por superfície. Então, na primeira superfície, a gente tem um produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor área, né? O vetor velocidade 1 e o vetor área 1. Como a gente viu anteriormente, quando a gente tem um produto escalar entre dois vetores apontando em sentidos opostos, isso aqui é negativo, certo? Então, V1 menos V1 vezes A1. Tá certo, pessoal? Ficou claro isso do porquê disso aqui ser negativo? Ficou, professor. Beleza. E aqui, a gente agora vai para a superfície 2, que lembrando que a gente fez uma consideração que a velocidade está saindo. Oi. Tem gente pedindo para repetir, porque não entendeu, eu acho. Tá. Pessoal, sempre que a gente tiver dois vetores, se a gente fizer um produto escalar entre dois vetores e esses vetores apontarem em sentidos opostos, no caso aqui a velocidade está entrando e a área está saindo, esse produto escalar é negativo. Por isso que aparece esse sinal de menos, tá? Deu para entender agora? Beleza. Entendi. E aí,
a gente vem agora para a nossa superfície 2, né? A gente já fez a parte na superfície 1, agora na superfície 2 na sequência. É o seguinte, na superfície 2 a gente não sabe para onde está esse vetor velocidade, mas eu fiz a suposição inicial aqui que ele está saindo, que a velocidade aqui está saindo através dessa superfície. Então, dessa suposição, aqui a gente vai ter os dois vetores apontando na mesma direção. Então, esse produto escalar agora, da velocidade e da área, opa, do vetor velocidade e da, eita, do vetor velocidade e da área, agora vai ser positivo, porque a gente fez a suposição de que aqui a velocidade está saindo. Vocês poderiam supor que a velocidade estava entrando, não tinha problema nenhum. Mas só para a gente identificar o porquê de que a gente, no final disso, encontra que essa velocidade efetivamente está entrando e não saindo. Então, velocidade 2, o produto escalar entre V2 e A2 é positivo, por isso o sinal de mais aqui. E aí na seção 3, mesma coisa. Vetor velocidade saindo, vetor área também saindo. Notem que o vetor área ele sempre aponta para fora, independente da superfície, independente do fluxo do movimento de fluido. Enquanto que o vetor de velocidade ele vai depender da movimentação do fluido, certo? Aqui a movimentação está indo da esquerda para a direita, por isso que o vetor velocidade apontando aqui para dentro da nossa superfície, certo? O vetor área não, ele sempre vai apontar para fora. E aqui na superfície 3 a gente também tem que isso aí é positivo. Só uma pergunta. No caso, o vetor área vai estar sempre normal à superfície, né? Isso, sempre normal a superfície. Mas pronto, aqui a gente colocou a superfície como ela sendo reta e perpendicular ao fluxo. Mas a gente pode colocar isso porque ele está como a velocidade tá como velocidade média. E não, independente de ser velocidade média ou de ter um perfil de velocidade, a área sempre vai ser perpendicular, independente disso. O vetor área é normal à superfície da seção transversal, certo? Então nada a Ele é ver com normal? com Não, ele aqui, ó. essa linha que a gente fez. Isso. Imagina que a área, ó, a área sempre vai ser normal a, a essa superfície que a gente está analisando, a superfície de controle, tá certo? Ok. A área é sempre normal. A velocidade aqui a gente pode ter algumas variações, mas a área é sempre normal. Uhum. E sempre apontando para fora, certo? Então aqui positivo porque a velocidade aponta no mesmo sentido da área. E agora, nesse furo, o nosso problema diz que tem vazão saindo aqui, né? Por isso tem essas setinhas apontando para fora. Isso aqui já de novo, a área sempre aponta para fora. E aqui nesse caso, como a gente sabe que o fluxo de água está saindo, a gente pode apontar o vetor velocidade também apontando para fora. Aqui eu coloquei na mesma orientação, pessoal, na mesma inclinação para melhorar essa exemplificação do produto escalar, tá? Então, de novo, como está saindo os dois, a gente vai ter V4 e A4. Tudo isso deve ser igual a zero. Notem o seguinte, o que é que a gente definiu anteriormente, né? Que V vezes A é igual a vazão. Então, a gente pode dizer que aqui a gente tem, ó, isso aqui é vazão 1. Deixa eu melhorar. Esse termo aqui a gente poderia, por exemplo, chamar de Q1. Esse termo aqui a gente pode chamar ele de Q2. A gente até poderia começar escrevendo a equação dessa forma, de Q1, Q2, Q3. Aqui é Q3. E aqui pode dizer que esse termo é igual a Q4. Porque isso aqui é efetivamente a vazão volumétrica. E notem também o seguinte, que se a gente fizer pegar essa vazão 1 e colocar do outro lado da nossa equação, já que ela é negativo, a gente fica com a seguinte expressão. Ó. Opa. A gente fica com Q2 mais Q3
mais Q4, tudo isso é igual a Q1. Concordam? Conseguiram entender, pessoal? Isso aqui? Sim. Então, mudando aqui, só. Por que que eu estou fazendo isso? Para a gente chegar em outra exemplificação e outra simplificação desses nossos problemas de regime permanente. Notem o seguinte, que aqui a gente, de um lado da equação, a gente tem as vazões de saída, que é por onde a água está saindo, e desse lado a gente tem a vazão de entrada. Lembrando que a gente não sabe efetivamente se a vazão 2 é uma vazão de saída ou de entrada. A gente fez uma consideração de vazão de saída, por isso que está dessa forma. E aí o que é que a gente consegue deduzir dessa equação? Pode deduzir que para um regime permanente de escoamento uniforme de um fluido incompressível, dessas três considerações, a gente pode deduzir que a vazão de entrada É igual a de saída. exatamente, ela vai ser igual à vazão de saída. Basicamente, essa é uma das definições mais básicas de regime permanente e mais fáceis da gente entender esse conceito. Quando a gente tem um regime permanente de um fluido incompressível, a vazão volumétrica ou a vazão mássica, elas são iguais, a da entrada e da saída, para a gente poder ter essa definição do regime permanente. Se essas vazões são diferentes, se a gente somar aqui Q2 mais Q3 mais Q4 e der diferente de Q1, é porque a gente não tem um regime permanente. Isso aí deve ser igual, tem que dar igual. Então, por isso que sempre que a gente tiver regime permanente, a gente pode vir direto aqui para essa equação. Opa, vazão de entrada é igual a vazão de saída. Sei que o regime é permanente, pode vir direto para cá. Cuidado, e aí aqui, nessa equação, quando a gente trabalha com essa simplificação aqui, a gente não precisa se preocupar com o produto escalar, porque a gente já fez a mudança aqui do que era negativo e foi para o outro lado da equação e ficou positivo. Aqui a gente não precisa fazer isso, quando a gente escreve essa equação. Não precisa se preocupar, certo? Ficou claro isso, pessoal? Ficou claro, bem claro. Ficou, professor. Beleza. Então, voltando aqui por. Isso aqui eu fiz a parte só para a gente chegar nessa simplificação, tá? Que a gente vai utilizar bastante daqui para frente. Então, o nosso interesse é calcular V2, né? Esse termo aqui. V2. Pessoal, podem mutar aí o microfone, por favor, para não dar interferência? Quem está com o microfone aberto? Só para não gerar nenhum problema aqui para nossa transmissão. V2 vai ser igual ao quê? V1 a 1. Esse parênteses vai me acompanhar, né? Se a gente isolar aí o V2. Isolando o V2, a gente vai ficar com V1 a 1 menos V3 a 3 menos Q4, que é a informação que o problema já nos deu, né? Já deu informação de Q4. A gente não sabe contar essa área, nem sabe contar a velocidade, por isso já foi dado o valor de Q4. Tudo isso aí dividido por A2. Seria a forma da gente encontrar V2. Então, substituindo os termos da nossa equação, a gente fica com V1 vale 5 metros por segundo. Então, 5 vezes a área 1 vale 0,2, que é a mesma da área 2. Aqui 0,2. E a área 1 também 0,2. V3, se não me engano, é 12. É 12 metros por segundo e a 3 é 0,15. Então, 12 vezes 0,15. Menos Q4, que o problema também já nos disse que vale 0,1 metro cúbico por segundo. Note que essa vazão foi dada
em metro cúbico por segundo. Então a gente não precisa se preocupar em fazer nenhum tipo de conversão, certo? Então basicamente a gente tem vazão 1 menos a vazão 2 menos a vazão 4 dividido pela área 2, a gente encontra V2. Ao fazer essa conta, a gente vai encontrar aí um valor de menos 4,5 metros por segundo. Menos 4,5 porque esse valor aqui vai ser negativo, com negativo vai se somar, e isso tudo é maior do que esse termo aqui, né? Por isso que nossa resposta é um valor negativo. Por ter dado um valor negativo, isso aqui indica que o sentido que a gente considerou inicialmente foi o contrário. Na verdade, esse sentido que a gente fez a consideração não está correto. E aí, mas não tem problema nenhum, porque a gente consegue contornar isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa da gente dizer que essa velocidade V2 ela fica sendo igual a 4,5 metros por segundo. E isso aqui, a gente faz essa consideração que está entrando na tubulação, essa velocidade. Então, esse sinal negativo indica basicamente isso, que o sentido que a gente adotou não foi o sentido correto do vetor velocidade. Se a gente tivesse encontrado uma resposta positiva, aí sim, esse sentido que a gente adotou estaria correto, a gente não precisaria fazer nenhum tipo de mudança. Ah, professor, resolvi o problema, esse problema aqui foi resolver depois, quando acabou a aula, e coloquei para cima o vetor velocidade entrando. Só que aí na minha conta deu negativo de novo. Então, de duas, uma. Ou a gente fez alguma coisa errada aqui, ou foi feita alguma coisa errada depois. Aí a gente tem que ver com mais calma. Mas eu já fiz essas questões várias vezes e esse vetor velocidade é para dentro, tá? Ele tá apontando para dentro aqui nessa tubulação. Quando a gente faz essa consideração aqui, desse vetor entrando, deixa eu dar um zoom. O que é que vai mudar na nossa equação, né? Quando esse vetor voltar aqui para ele. É fácil apagar e fazer de novo. Se a gente considerar esse vetor entrando inicialmente no nosso problema, assim, o que é que vai mudar? Esse termo aqui, ó, vai ser negativo. Aí aqui, esse Q2, ele vem pro outro lado aqui dessa nossa equação. E continua a mesma coisa, a vazão de entrada, que a velocidade aqui está entrando, né? Então a gente tem uma vazão de entrada, aqui é outra vazão de entrada, é igual a vazão de saída. E a nossa equação aqui iria ficar menos esse termo aqui mais esse termo aqui mais. No final das contas, essa nossa resposta seria uma resposta positiva, o que indica que aquele sentido que foi adotado, o sentido de entrada, está correto. Basicamente, a gente iria encontrar ele. Se encontrar um valor positivo, indica que o sentido que você adotou estava correto. Se encontrar um valor negativo, é só fazer a mudança do sinal e mudar o vetor posteriormente, para não ter nenhum problema no decorrer da questão. Deu para entender, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida Deu sim, professor. nesse... Deu para entender, sim. Tranquilo. Pessoal, não vai dar tempo da gente fazer esse segundo exercício, que é de um regime transiente para um fluido incompressível, que é a água. Queria fazer com vocês, mas não vai dar tempo, por conta da nossa hora. E esse terceiro aqui também é para um fluido. Aqui é um caso, um fluido compressível e regime transiente também. Eu até recomendo que vocês tentem fazer esses dois exercícios aqui. É bom para entender utilizar a equação de uma maneira diferente.
e pode ajudar vocês daqui para frente. Mas o que dá para a gente fazer, deixa eu parar aqui a apresentação rapidinho, é eu mostrar para vocês o exercício resolvido de um problema quando a gente tem um regime transiente, certo? Deixa eu só achar ele aqui antes de fazer o espelhamento da tela, para não ficar travando nada. Aqui. Eu também vou disponibilizar esse arquivo no SIGA, tá? Para ajudar vocês nos estudos, essas soluções. E fica melhor de entender e praticar esses exercícios. De novo, se vocês encontrarem alguma coisa errada nesse documento, vocês podem me falar que que eu faça a correção dele. Só um instante. Tá, beleza. Vou apresentar aqui de novo. Estão conseguindo ver aí, pessoal? O exercício? Sim, professor. Beleza. Eu vou disponibilizar esse documento com vocês, tá? Tem as soluções de alguns exercícios que eu fiz. Se porventura vocês encontrarem, discordarem de alguma coisa que está aqui, acharem que tem alguma coisa incoerente do que o que vocês estudaram, vocês podem me comunicar, tá? Pra gente discutir. E se for necessário, eu posso alterar alguma coisa. Aqui tem uma primeira questão, que é uma questão de escoamento permanente e tal. Essa segunda questão aqui é a que eu queria mostrar. É uma questão do Munson, o livro do Munson. Diz basicamente o seguinte: o compressor indicado na figura abaixo é alimentado com 0,283 metros cúbicos por segundo de ar na condição padrão. Então aqui vai ter a entrada do compressor, né? O ar é descarregado do tanque através de uma tubulação que apresenta diâmetro de 3,5 milímetros. A velocidade e a massa específica do ar que escoa no tubo de descarga são iguais a 213 metros por segundo e 1,8 kg por metro cúbico. Então, nessa seção aqui, na seção de descarga, a massa específica do ar é esse valor aqui, ó, é constante e apresenta esse valor. Determine a taxa de variação da massa específica do ar contido no tanque em quilograma por segundo. E determine a taxa média de variação da massa específica do ar contida no tanque também. Então, notem o seguinte: dentro do tanque a gente tem variação da massa específica do ar, só que aqui na descarga a gente não tem. Nesse trecho aqui, se a gente fosse analisar só esse trecho, aqui seria um trecho onde essa massa específica não iria apresentar nenhuma mudança. Só que no tanque existe mudança dessa massa específica. Por isso, quando a gente faz aqui o desenho ó, do volume de controle, contornando todo o tanque, todas as superfícies que influenciam o que acontece aqui dentro do tanque, o que é que influencia as coisas aqui no tanque, nesse nosso volume. O que entra e o que sai. Se a gente sabe o que entra e o que sai, a gente consegue analisar o que é que está acontecendo aqui dentro, se a gente tem essas informações. Aqui ó, a gente já sabe a vazão de entrada, velocidade de saída e conhecemos a área, né? Porque a gente sabe o diâmetro, automaticamente a gente sabe a área de saída, a gente pode conhecer a vazão de saída desse problema também. É fornecido também para a gente o volume do tanque, certo? De 0,57 metro cúbico. E aí são as informações que a gente tem. Vazão de entrada, 0,283 metro cúbico por segundo. Aqui tem um erro de digitação, tá? O diâmetro de saída, velocidade de saída, a massa específica da saída e o volume interno do nosso tanque. E aí, considerações. Escoamento transiente. Professor, por que eu não posso considerar escoamento permanente? Porque aqui o próprio problema ele já está pedindo para encontrar a taxa de variação. Se existe uma variação, a gente não pode considerar regime permanente. Porque o que a gente viu anteriormente, né? O regime permanente é justamente quando não tem variação. Então, se existe uma taxa de variação da massa e principalmente aqui da massa específica, aqui a gente já não pode considerar regime permanente. Certo? Ficou clara essa diferença? Na interpretação do problema, pessoal? Sim. Beleza.
Note que aqui nenhum problema desse considera regime permanente, nenhum problema desse considera regime transiente. Ele nos deu informação suficiente para a gente fazer essa consideração, certo? Então, regime transiente e aqui sim perfil de velocidade uniforme. Por que perfil de velocidade uniforme? Porque o problema ele não deu informação sobre o perfil de velocidade dessa seção e dessa, basicamente disso. A gente conhece a vazão já de entrada e aqui a gente só sabe a velocidade de saída. Então a gente pode considerar que essa velocidade aqui é uma velocidade média. E aí a gente pode considerar um perfil de velocidade uniforme. Além disso, a gente está lidando com um fluido compressível aqui dentro do tanque. Porque existe uma variação da massa específica, certo? Então a gente não tem um fluido incompressível, nesse caso aqui. E aí aqui são as considerações iniciais, a equação básica, né, da conservação da massa. Então, na primeira consideração, que isso comenta é transiente, a gente não pode considerar que o primeiro termo da nossa integral ela é igual a zero, né? Esse primeiro termo ele é diferente de zero. Só que da segunda consideração, do perfil de velocidade uniforme, aí sim, essa integral ela pode se tornar um somatório de vazões mássicas. Notem que ρ vezes V vezes A é a vazão mássica que a gente definiu anteriormente, né? Aí aqui sim a gente pode fazer essa mudança na equação. E aí a gente ficou com essa equação aqui para trabalhar. Então, inicialmente, na questão A, na letra A está pedindo para a gente determinar a taxa de variação do fluxo de massa, ou seja, o nosso M ponto, que é esse dm dt. Aí como é que a gente chega nisso? A gente tem aqui, ó, o ρ vezes dv é exatamente igual a dm, ao próprio dm, né? Se a gente lembrar aí da equação da massa específica. Então isso aqui é igual ao próprio dm. A integral do dm é igual a m. E aí a gente fica com a derivada, essa derivada parcial se torna uma derivada total de dm dt. Isso aqui é exatamente a nossa taxa de variação de massa, ou o vazão mássica, né? Nosso m ponto. Mas aqui continua o nosso somatório dessa variação, da vazão mássica, ρ vezes VA. Isso tudo deve ser igual a zero. Aqui eu mantive na solução o dmdt, mas a gente poderia substituir isso aqui por m ponto, tá? Não tem problema quanto a isso. Então aqui nesse nosso somatório das vazões através da superfície de controle, a gente vai ter, ó, massa específica de entrada vezes a vazão de entrada. Aqui a gente tem velocidade, vazão, ó. A gente tem a vazão de entrada, então velocidade entrando, área sempre apontando para fora. Por isso que o vetor é negativo. Aqui tem a explicação disso. Mais a massa específica de saída vezes a velocidade de saída vezes a área de saída. Isso aqui é positivo, porque a velocidade e a área apontam no mesmo sentido, certo? Na mesma direção. Isso aqui é igual a zero. Só que a gente está interessado no dmdt. Então, dmdt, isolando aqui, vai ser igual a vazão de entrada vezes a massa específica de entrada, menos, né? Basicamente só passou para o outro lado da equação. O que era positivo ficou negativo, o que era negativo ficou positivo. E aqui, fazendo as substituições direta dos nossos termos, lembrando, o problema diz que o ar ele entra na condição padrão. Então, a gente tem a massa específica do ar aqui na condição padrão, 1,292, vezes a vazão de entrada, aqui menos, né, a massa específica de saída, 1,8. Notem como mudou, ó, a massa específica do ar na entrada para a saída, mudou consideravelmente de 1,292 para 1,8, vezes a velocidade, vezes a área de saída, né? Πd ao quadrado sobre 4. E aí a gente encontra a taxa de variação de massa no tanque do IA, de 0,085 kg por segundo. No caso B, que é o que está sendo pedido, a taxa de variação da massa específica, basicamente a gente pode pegar essa taxa de variação de massa, nosso M ponto, né? E dividir pelo volume. Se a gente dividir isso aqui pelo volume, a gente vai ter diretamente aqui o nosso dρ dt, que é a taxa de variação da massa específica. Aí se tornou mais fácil encontrar essa variação da massa específica dentro do tanque. Ela varia aqui, ó, em 0,149 kg por metro cúbico vezes segundo.
Essa é a variação da massa específica no interior desse tanque aqui. E aí, nesse documento, pessoal, eu tenho as soluções aqui de outras questões, inclusive do assunto que a gente vai ver na segunda-feira e depois com Bernoulli. Então tem tudo aqui, algumas questões resolvidas. Acho que são 4 questões, que eu vou explicando todo esse passo a passo. Eu vou colocar lá no Cigar para vocês, tá? Essas 2 primeiras questões são do assunto que a gente viu hoje. Então, se vocês quiserem dar uma lida ou até mesmo tentar fazer e depois ver aqui o passo a passo para saber se fez tudo certo, se chegou na mesma resposta de uma maneira diferente, enfim. Eu acho que vai ajudar vocês esse documento. Então, podem usar ele à vontade, tá? As outras questões é que só dá para a gente discutir quando a gente estudar o outro assunto, que é a conservação da quantidade do movimento, beleza? Mas não deu para fazer uma questão desse tipo com vocês agora, mas tem aqui uma solução, tá discutido. Eu acho que vai ajudar vocês também nessas soluções, se vocês forem tentar fazer essa questão aqui, tá certo? Tanto essa como essa. Lendo isso que eu acabei de mostrar para vocês, eu acho que vocês vão conseguir chegar nessas respostas, tá beleza? Mais, mais alguma dúvida, pessoal? Para hoje? Por aqui tudo tranquilo. Acho que é isso. Beleza. Pessoal, então vou encerrar aqui a nossa gravação. Sério, não? Ah, beleza, tudo tranquilo. E vou colocar aqui esse